Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um Awaken Talks Entrevistas. Eu sou Emerson Feliciano, executivo, treinador e idealizador do projeto profissional diferenciado. Me segue lá nas mídias sociais que você terá acesso a esse projeto. Mas hoje quero falar do Awaken Talks. Essencialmente, o Awaken Talks é um projeto onde pessoas contam as suas histórias, geralmente histórias de superação, muitas vezes discutindo propósito, despertares, como as pessoas pensam hoje e diferente do que pensavam antes, e aplicando esse despertar nas suas vidas de forma a impactar o outro. Então, se você acessar a plataforma e mídias sociais do Awaken Talks, você vai ter acesso a várias histórias de despertar, e não tenho dúvida que várias dessas histórias vão te inspirar. E a nossa entrevista de hoje é com uma pessoa incrível, que conduz projetos incríveis, de uma sensibilidade singular. Eu me sinto muito privilegiado em poder entrevistá-la. Mas, Dani, ninguém é melhor do que você para se apresentar. Se apresenta para a nossa audiência aqui do Awaken Talks, por favor. Nossa, eu que estou super honrada de receber esse convite. Já sou uma super admiradora do projeto, do teu projeto também, né, Emerson? Do Cauê, de todo esse movimento de luz que busca dar palco e voz para esses projetos que se iniciam através do coração, né? Então, falando um pouco de mim, é sempre engraçado quando alguém fala para falar um pouco de bio, né? Porque eu não quero aqui ser muito técnica, sabe? Principalmente pelo tema do convite, né, do que a gente vai falar, mas eu gosto de me identificar como uma aprendiz do coração. Eu acho que é um desafio a gente estar presente, viver, principalmente na realidade que a gente está agora de pandemia, né? Sim. Como que a gente pode viver presente e consciente com o nosso coração junto, né? Mas eu trabalho com desenvolvimento de negócios, então uma área super estratégica, voltada a business mesmo, mas eu sempre tive um incômodo, uma fagulha assim pelo humano, muito forte. Então eu comecei a me envolver em algumas atividades relacionadas à inovação, e no meio de um monte de discussões sobre tecnologia, sobre como agora essas ferramentas estão permitindo que a nossa voz ecoe para mais pessoas, né, e fazer isso diretamente com intermediários, eu comecei a me questionar, poxa, tem tanta coisa interessante que está nas nossas mãos, a gente ganhou um poder maior para poder diretamente já mandar o nosso recado, né? Só que existem tantos desafios no mundo que a gente não conseguiu resolver, né? Apesar de tanta tecnologia que nós temos hoje, então sempre me deixou muito incomodada a questão de eu saber que tem pessoas morrendo de fome, que tem pessoas que não têm acesso a saneamento básico, que não têm um teto para dormir, que não têm direitos assim que são essenciais e mínimos para qualquer pessoa. E, poxa, num mundo que a gente fala de inteligência artificial, de realidade aumentada, de coisas tão maravilhosas, e tem gente morrendo de fome, como é que a gente pode viver com esses paradoxos tão, né? Então eu acabei fundando, e um pouco sem querer, um projeto que se chama Inconformakers, que são inconformados, que botam a mão na massa, né? Pessoas que sabem que poderia ser diferente, nós temos capacidade de transformar o mundo, né? Mas por que isso não acontece, né? Por que a gente ainda vê tantas desigualdades? Então, o movimento ele surgiu muito dessa inquietação, desse inconformismo, e hoje em dia a gente tem aí tentado espalhar essa mensagem, né, e empreender aí um monte de coisa junto com projetos já existentes. Muito legal. E quando você fala sobre essa questão de estar inconformado com essas questões que acontecem no mundo, né? A gente já começa a puxar um pouco para o nosso tema, né? Começa a puxar um pouco para o nosso tema. E eu quero te confessar uma coisa. Toda vez que eu falava, hoje o nosso tema é vulnerabilidade e o seu poder, toda vez que eu pensava em vulnerabilidade, vinha em minha mente pensamentos associados à fragilidade. E eu tenho aprendido que vulnerabilidade tem uma ligação muito forte com coragem, né?
Vulnerabilidade tem uma ligação muito forte com coragem. E a partir desse princípio, eu queria saber a sua opinião se vulnerabilidade ou ser vulnerável é um poder. O que você acha sobre isso? É um poder. É um poder, e eu acho que o mais fascinante quando a gente fala sobre vulnerabilidade é que ele tem a ver muito com amor. Eu não sei, eu não sou técnica para trabalhar sobre conceitos, mas eu falo muito sobre, sabe aquelas coisas de filosofia que você fica pensando sobre a vida e você começa a tentar criar um conceito que te ressoa dentro do coração, né? Então, para mim, vulnerabilidade, ela não é fraqueza de jeito nenhum, embora muitas vezes seja confundida, mas ela é um estar disposto a se relacionar com o outro. Porque, para mim, o oposto da vulnerabilidade é quando você vive numa caixinha esperando um ataque do mundo a você, né? Então, geralmente, quando você vive nisso, você sempre espera o pior das pessoas, né? Então, você fala assim, eu vou me defender antes de qualquer tipo de ameaça, porque eu já estou esperando que o mundo me ataque, ou que as pessoas me ataquem, ou que as situações me ataquem, né? E você acaba ficando preso nesses limites, né? Se colocar vulnerável, ele é corajoso porque, olha, eu tenho os riscos, né? Que eu tenho aqui em me colocar nessa posição, nesse relacionamento com o outro, mas eu topo por amor, porque eu espero o melhor das pessoas, né? Então, se colocar vulnerável, principalmente quando são questões ou posições em que você se sente mais frágil, ele é extremamente corajoso. É a permissão que você dá para o outro em te impactar. Sim. E estar assim com a coragem e a fé de que esse impacto vai ser positivo. E se ele for negativo, eu tenho eu tenho que ter a confiança de que eu vou saber ressignificar isso na minha história e usar isso a meu favor. Então, sim, eu acho que vulnerabilidade é coragem. É você estar aberto a se relacionar com as pessoas, com o mundo, porque a partir do momento que eu ergo um muro aqui na frente e eu falo, não, eu preciso me defender de tudo, eu preciso estar blindado, eu preciso seguir um perfil, uma máscara social, você se priva de tanta coisa maravilhosa que acontece no mundo, você se priva de conhecer tanta gente maravilhosa, e você se priva muito de sentir. Eu acho que acaba sendo seguro você não se colocar vulnerável, mas acaba sendo muito empobrecedor no sentido da vida, no sentido de tudo que a gente está aqui para experienciar. Eu vejo um pouco assim. Eu não sei se chega a ser um poder, mas eu acho que é um poder, porque se a gente pensar que o amor é um poder, eu acho que vulnerabilidade ele é essencial. Sem vulnerabilidade você não ama. Não tem como. Não tem como. Mas você sempre teve esse pensamento claro a respeito disso? Ou seja, como é que você descobriu a vulnerabilidade na tua vida? Assim? Em que momento? Porque o que eu tenho percebido na trajetória de algumas pessoas, e aconteceu isso na minha trajetória também. Em algum momento eu vinha dentro de uma redoma, mesmo um muro blindado, e aconteceram algumas coisas na minha vida que me fizeram entender que, cara, eu preciso quebrar esse muro, né? E aí, a partir desse momento, a partir desse despertar, enfim, eu passei a enxergar a vulnerabilidade. Eu gostaria de saber de você. Você sempre pensou dessa forma aberta, né, com relação ao outro? Como que isso aconteceu na tua vida? Em que momento foi? Olha, eu acho que nunca acontece. A gente gostaria que sempre as coisas acontecessem pelo amor, né? Mas às vezes elas acontecem pela dor, né? Um pouquinho. Sim. Você tá ali vivendo, de repente uma situação chega, te pega de surpresa. E comigo teve uma história que foi assim. Eu tinha 16 anos, sempre fui muito. Acho que eu gostava de ser fortuna, sabe? Sei. Quando você. Eu consigo resolver os meus problemas eu mesma, eu consigo elaborar a tristeza eu mesma. Então, eu tenho uma melhor amiga que ela, inclusive, fala: Dani, você é uma ostrinha, né? Você não compartilha. Eu tinha muito essa tendência quando eu era jovem.
Até que aos 16 anos eu tive uma suspeita de um tumor na hipófise, no cérebro, com 16 anos de idade. E aquilo eu comecei a agir no meu modo padrão, né? Novinha, mas eu não falava com os meus amigos na época, ninguém sabia. Então eu faltava às vezes em alguma aula, ia para o médico e aí eu ouvia, olha, o procedimento vai ser aquela coisa horrível, né? Abrir a tua cabeça, serrar o crânio, expor, ir lá no centro, você pode ficar cega, você pode. Então, assim, com 16 anos você ouvir isso e falar, olha, quando a gente alcançar esse possível tumor que está aparecendo no exame, a gente vai fazer a coleta e ver se é maligno, benigno, até lá. Então, eu ainda tinha esse plus, né, de ficar preocupada, de, nossa, será que eu vou ficar cega? Nossa. Será que eu vou ver? E eu acho que, olha como a gente é, né, teimoso. Eu ainda tava assim, não, mas eu vou, tá tudo certo. Então, eu chegava na minha aula, no meu colégio, novinha, ainda não falava pra ninguém. Minha melhor amiga que eu via lá todo dia, nem suspeitava. Até um dia que eu tive que me ausentar, tive que levar um documento lá na escola e ela tava ali rondando, ai, não sei o que, e ela viu o documento na minha mão, assim, ela, que é isso? Aí eu tentei esconder, assim, ela olhou, ela leu, né, ela entendeu, aí ela já deu ponto de, por isso que ela não tá vendo, tá. O que tá acontecendo? E aí foi o momento que eu desabei, né, que foi o pá, não dá mais para ser a fortuna aqui. E olha como as coisas são, né? Foi por um imprevisto, uma coisa que para mim inicialmente, ai que ruim, ela tá vendo esse documento aqui. Mas esse eu acho que foi um primeiro marco para mim nesse sentido de vulnerabilidade, porque nisso a nossa amizade ficou muito mais profunda, muito mais intensa. Eu realmente pude contar com as outras pessoas, pude receber o carinho delas, saber o quanto eu era querida, né? Mas eu acho que, assim, essa é só uma história, né, Emerson? Porque eu acho que vulnerabilidade é uma coisa que a gente pratica ao longo da vida. Então, eu tive essa história, né? Então, eu comecei a ver, olha, eu posso me abrir mais com as pessoas, olha que gostoso, olha que legal, né? Mas eu acho que existem práticas. Então, eu não considero que eu seja uma pessoa já, olha, tô ali vulnerável, eu vou ficar aberta a isso sempre. Não, eu tenho os meus medos, eu tenho os meus receios. Só que eu acredito que quando você percebe que a vulnerabilidade, ela é uma chance, ela é uma oportunidade, que você pega, se você aceita ou não, em várias situações ao longo da sua vida, quando você toma consciência disso, você consegue escolher mais sabiamente. Olha, aqui eu tenho duas opções, né? Eu posso me colocar vulnerável para essa pessoa, nessas condições, nesse contexto, que eu posso perguntar isso, ou eu posso me fechar, posso não querer viver aquela experiência, né? Eu acho que é sempre uma escolha. A vulnerabilidade, ela é sempre um exercício. Ela nunca é um lugar que você já chegou, você aprendeu e é isso, né? Eu acredito que é uma escolha. É uma escolha constante. E a partir daí, né, eu fui percebendo que a vida ela pode ser muito surpreendente. Então, desde aquela história dos 16 anos até hoje, foi uma sucessão de escolhas que eu fiz. E geralmente as que me trouxeram mais amor, mais retorno, mais vontade de viver. Inclusive no projeto do Comfort Makers foi exatamente quando eu escolhi ser vulnerável. Então, você vai percebendo que, olha, é um risco. Não vou negar que não seja um risco, tá? Muitas vezes a gente tem que realmente ter a sabedoria em saber, olha, aqui não é legal me colocar vulnerável agora. O mundo não é cor-de-rosa, né, o tempo inteiro. Mas eu acho que o principal é a consciência, né? O Awaken Talks é isso, né? Você estar consciente. Alguma coisa te desperta para o momento presente, você consegue enxergar aquilo de uma forma mais centrada, mais relacionada à tua essência, ao teu propósito, à ligação que você tem com as pessoas, né? Eu acho que é muito isso. E nessa tua fala de que o mundo não é cor-de-rosa, vamos colocar assim, né? Queria que você comentasse um pouco para a gente, então, da diferença entre
fraqueza e coragem ao você se colocar vulnerável? Tem muita gente que enxerga a vulnerabilidade como uma fraqueza, uma exposição, né? Como está se mostrando fraco. Outras enxergam como um ato de coragem. Como é que você enxerga isso e qual que é o benefício disso? Você já contou um pouquinho para a gente, mas eu gostaria que você se aprofundasse um pouco mais nessa tua opinião. Claro. Tem essa visão, né, de que vulnerabilidade é fraqueza. E eu acredito que essa confusão de conceitos existam exatamente porque desde sempre, acho que desde quando a gente é pequenininho, a gente quer ser amado, todo mundo. Todo mundo. E quando você sofre todo aquele processo de educação, né, dos pais, você vai começando a aprender que, olha, não faz isso, isso é feio. É um processo que todos nós temos que passar, né? Mas às vezes a nossa mente, quando ela é criança, ela fala, não vou fazer isso porque senão não vou ser amado. E aí, quando a gente cresce, muitas vezes a gente não ressignifica isso. Eu acho que o problema é esse, não ressignificar. Porque aquilo que você aprendeu quando você tinha 5 anos de idade, você não tinha um repertório suficiente para entender, né? E aí, nós agora, né? Eu, você, as pessoas que estão assistindo, que temos agora essa consciência de adultos, né? É legal a gente refletir e retomar esses conceitos, porque senão, o que ocorre é a gente, né? Eu falo muito por mim, a gente começa a ficar preso dentro de, eu só posso fazer isso que eu acho que os outros vão aceitar. Porque se eu mostrar isso que é verdadeiro em mim, às vezes as pessoas vão achar brega, às vezes as pessoas vão achar errado, às vezes as pessoas vão achar que não combina com aquele papel. Então, uma supervisora de business development pegando violão e cantando. Mas ela na quarentena ali, pegando aquarela e desenhando. E são coisas assim que eu tô fazendo mesmo nessa quarentena, tá? E aí, eu vou esconder isso porque não combina, segundo o mundo, né? Quem tá julgando? Será que é realmente o mundo de fora que tá me julgando ou sou eu que não me permito ser quem eu sou? E eu acho que quando você escolhe, tá? E se permite. Eu acho que é muito uma autopermissão, uma autoaceitação. Tudo começa antes dentro para depois refletir no mundo, né? Quando você aceita, se ama e se permite, pode acontecer, sim, de pessoas olharem e falarem, nossa, que coisa estranha, não combina, e as críticas virem. Sim, vai acontecer. Vai acontecer. Mas também vai acontecer uma coisa maravilhosa que paga muito preço, que é as pessoas que vão olhar e vão falar, olha que legal, me identifico com isso. Nossa, que bacana, quero saber mais disso. E aí, você começa a realmente ver na sua vida, quanto mais você emana a sua verdade, você começa a atrair as pessoas que são parecidas, são semelhantes ou que se sentem tocadas por essa tua... Então, existem esses dois movimentos. Não tem como dizer, você vai se colocar vulnerável e todo mundo vai amar e vai gostar. Não, vai acontecer esses dois movimentos, só que eu acho que o mundo, assim como ele é luz e sombra, ele tem esse equilíbrio. Então, poxa, eu não quero estar vivendo com pessoas que acreditam no que eu acredito, né? É tão gostoso isso, você se fortalece. E quando você se permite isso, você começa a ver que esse mecanismo do mundo trabalha nesse sentido. Então, por exemplo, vou até dar esse exemplo do Inconformakers que eu acho muito legal. Eu estava ali muito num posicionamento corporativo, né, profissional. Então, eu trabalhava com inovação, tinha uma reputação, tinha como palestrante, sou professora ainda, né? Eu não gosto muito de falar sobre, estou professora de inovação. Então, a gente fala, nossa, eu tenho aqui essa imagem a zelar, né? De profissional, séria. Eu não sei por que tem isso, né? Que a profissional tem que ser séria, quase desumana, né? E aí, de repente, num dia, eu estava indo para o meu trabalho e estava frio, inclusive, devia ser... Foi junho, foi exatamente em junho, 2 anos atrás, olha isso. 2 anos atrás, e eu estava saindo de casa para ir trabalhar.
E fui, tava trancando a porta e um cara grandão, assim, sabe? Eu não o vi, eu tava trancando a porta, tava de costas. Ele chegou e sabe quando você pressente que tem uma pessoa atrás? Aí eu já pensei, né? Nossa, vai me assaltar, vai me matar, vai, tipo, sei lá. A gente vive muito com medo na cidade grande, tá? Sim. No mundo de hoje. E na hora que ele falou, moça, com licença, e eu realmente virei e olhei, era um cara 3 vezes maior que eu, que estava sendo super educado. Ele estava com uma regata, com um chinelo, com uma bermuda, e eu tava toda, né, paramentada, né? Tava com cachecol, tava com meu casaco, da minha casa, né? E ele falou assim: você teria um cobertor, algum agasalho, alguma coisa, porque eu tô com frio. E ele tava assim, ó, tipo, sabe? Tremendo. E eu, na hora aquilo me bateu assim, foi segundos, né? O medo de ser assaltada, de sofrer alguma coisa, né? Com aquele pressentimento. Na hora que eu olhei, eu falei, gente, quantos privilégios eu tenho frente a pessoas que não têm nada, né? Eu voltei para casa, peguei cobertor, eu falei, olha, eu não vou ter uma roupa que te sirva, né? Que eu sou pequenininha. Ele, não, eu tenho muitos irmãos, e aquilo quebrou meu coração mais ainda, né? Eu falei, gente, e aí? Aí eu fui trabalhar, né? Fiz isso, tentei levar o resto do meu dia normalmente, não consegui. Fiquei com aquilo remoendo na minha cabeça. Eu falei, gente, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Daniela, mas você, né? Como que você entregou ali pontualmente, mas quantas pessoas existem como aquela família, né? E aí, como é que a gente faz? E eu falei, não dá para fazer nada. É o diálogo interno, né? Não consigo fazer nada. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Não, a gente precisa fazer alguma coisa. O que você tem? Tem contato. Tem contato. Vou falar com fulano, vou falar com ciclano. E quando eu falava com as pessoas, naquele mesmo dia, hein? Eu falava assim, olha, aconteceu isso comigo hoje. E ouvi o que as pessoas tinham para me falar. Ah, Dani, poxa, que chato, né, tal, é muito complicado, mas não é triste essa situação. Eu quero fazer alguma coisa, o que a gente pode fazer? Foi assim que eu fiz, eu nem sabia o que propor, entendeu, Emerson? Por isso que eu falo que o Inconformakers, ele surgiu sem querer, sabe? Foi o flow. E aí, nisso eu falei com 2 pessoas maravilhosas, que é João Paulo Pacífico, da Gaia, e o Mark Tawil. E a gente conversando, eles falaram, não sei, de repente a gente pode fazer uma troca de informações, um evento. E eles lançaram assim para mim. Aí eu falei, olha, se eu organizar um evento, vocês falam nele? Vocês falam assim, é porque eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho capital para fazer isso. E eu queria fazer isso agora, porque é junho e já tá frio, né? A ideia seria promover esse evento, arrecadar agasalhos e entregar, porque para mim o ponto principal era esse cara, né? E no final das contas, Emerson, o evento aconteceu no Google Campus, era muito maior do que eu esperava. Abriram as portas, eu consegui contactar pessoas do meu ciclo profissional que, inclusive, me aproximou muito mais como ser humano, porque eu vi que eles tinham a mesma preocupação e aquilo mexia com eles de verdade. Então, isso me aproximou, transformou relacionamentos profissionais em amizade. A gente fez esse primeiro evento 2 anos atrás, em julho, eu consegui fazer. Menos de um mês para organizar tudo. E foi lindo. Só que assim, Emerson, olha essa história de vulnerabilidade, né? Era eu sozinha. Eles falaram, olha, eu participo, eu palestro, mas assim, toda a organização tava eu, né? Eu chego lá e palestro, você organiza tudo. Exato. Só que eu pensei assim, gente, não tenho equipe, não tenho como pagar ninguém. Então eu fui fazendo sozinha. Sim. Aí todo mundo aceitou uma grade de palestrantes maravilhosa. E eu precisava de gente para ficar na recepção, precisava de gente para receber as pessoas, precisava de gente para fazer o crachá, não tinha ninguém, Emerson, não tinha ninguém. Eu falei assim, acho que 4 dias antes do evento, eu pensei e falei assim, gente, Daniela, você tem tudo agora. E agora como é que você vai fazer acontecer? E aí tinha um grupo de WhatsApp que chama Exponentials, né? Tinha umas pessoas lá da inovação e eu, louquinha, né? Falei assim, vou tentar. Falei assim, gente, eu já tenho espaço, vai ser no Google, tais palestrantes, tal dia eu preciso de voluntários. Voluntários de recepção, quem acredita, o objetivo é a gente arrecadar agasalhos e falar sobre como as pessoas
da tecnologia e da inovação poderiam criar soluções para ajudar os principais desafios que a gente tem hoje no mundo, né? E aí, para minha surpresa, apareceram voluntários com 3, 4 dias de antecedência do evento, que foram, ajudaram, a gente fez acontecer, foi lindo, e o Inconformakers nasceu ali. Porque, para mim, era só assim, olha, entreguei esse evento, eu estava sentindo aquele incômodo, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Estou inconformada comigo. Fiz. As pessoas que me ajudaram, eu não conhecia ninguém pessoalmente, conheci tudo no dia do evento. Todo dia. Quando terminou esse evento, eles falaram assim, Dani, que demais! Porque eles ouviram nas palestras, né, de projetos que estavam ajudando diversas questões, desde a comunidade negra, quilombola, a previsões climáticas, um monte de coisa legal. E eles falaram, a gente também quer fazer alguma coisa. E agora que você botou fogo em todo mundo, o que a gente vai fazer? Aí eu falei, não sei. A minha ideia era, eu só desenvolvi o evento. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? E aí é engraçado isso, né? Quando eu mesma conto a história, faço uma reflexão com organizações que existem hoje, empresas, né? Geralmente a ideia que se tem de líder é aquele cara que sabe tudo, que já tem todas as respostas, que vai falar assim, faz, né? Às vezes é essa ideia, assim, né? E eu falo que não é líder, né? Essa é a ideia de chefe, né? É de cargo, é totalmente diferente de liderança. Concordo com você. Coisa. E aí, quando eu tive essa própria experiência, das pessoas me perguntaram, e aí, o que a gente faz? E eu falar, não sei. Isso para mim foi, tipo, o segundo passo de vulnerabilidade. Admitir, eu não sei. Mas eu tô aberta pra gente pensar junto. Vamos pensar junto? E aí a gente começou a reformular, olha, será que a gente faz um projeto? Não. Por que a gente não ajuda projetos que já existem? Tem tanta gente legal fazendo coisas maravilhosas, sem suporte, às vezes sem grana, né, para contratar uma consultoria. E aqui a gente tem voluntários que trabalham com inovação em grandes empresas. Tem, assim, mentes maravilhosas, claro, né? E se a gente usasse a mente para ajudar esses projetos a escalarem o seu resultado? Então, é isso hoje que o Inconformakers faz, né? A gente se reúne e apoia alguns projetos, inclusive um deles é o projeto Lavanderia, do Lucas, que já falou no Waking Talks, né? Então, os empreendedores, eles chegam, dão um desafio, falam uma dor que eles têm, e nós juntamos essa galera que tá toda. Isso. Vamos pensar junto? Vamos! E aí você vê, assim, uma construção de ideias tão maravilhosa. Sensacional. Você tem a diversidade, a colaboração e a vulnerabilidade também presente, Emerson, em todo momento. Porque muitas vezes as pessoas que participam me perguntam, né? Mas eu trabalho com uma coisa totalmente diferente. Eu nunca tive experiência nesse ramo. Como é que eu posso ajudar esse projeto? E aí o que a gente fala estamos aqui todos juntos, existe um facilitador, e se você tem essa vontade, a gente acredita que você sim vai fazer a diferença nesse processo de pensamento de ideias. E aí o convite que é feito você topa, mesmo que você se sinta, eu não tenho um conhecimento técnico, mas você topa? As pessoas, elas têm que estar vulneráveis para falar, topo. Está aberto, topo. Né? Tem que estar aberto. Exato. E assim, é lindo, é emocionante. Eu acredito que vulnerabilidade, em qualquer exemplo histórico que for contar, ela é uma possibilidade mesmo da gente acreditar que a gente pode ser maior que as caixinhas que a gente mesmo se coloca, né? Só que aí existe esse medo de, eu vou arriscar, né? Estar desconfortável, estar fora da minha zona de conforto. Eu vou dar chance para saber, para conhecer o meu verdadeiro potencial. Eu vou me permitir, né? Eu acho que zona de conforto é aquela área em que a gente está familiarizado. E é gostoso mesmo, né? Eu já sei como isso funciona. É gostoso, não é ruim zona de conforto, é bom. Só que assim, eu acho que é o equilíbrio, né? Ok, tem essa zona de conforto, que eu me reabasteço, eu recarrego minhas energias aqui. E agora, o que eu vou explorar? E agora? Né? E agora? O que será que eu posso descobrir sobre mim mesmo? Né?
Perfeito. Você sabe que tem um... A gente está conversando com outras pessoas, tem um vilão no meio de tudo isso, né? O Que vai vilão. contra a vulnerabilidade, que é a questão, que são as tentações do nosso ego ferido. Ah, é. Cara, isso a gente tem conversado com várias pessoas e a gente vê que esse é um grande desafio, né? Porque muitas vezes você tem que estar aberto, você tem que colocar o teu ego assim, cara, tirar ele de cena e a gente aprende desde pequenininho a usar o ego como um mecanismo de defesa, ou talvez um mecanismo de sobrevivência muitas vezes, né? E É. que dica que você daria, baseada nas suas experiências, né? Nas suas experiências, relacionada a essa questão do vulnerabilidade versus ego ferido? Que dica que você daria para essas pessoas que estão assistindo a gente agora? Né? Uau! Uma dica. É, aquilo que eu tinha mencionado, né, sobre a infância, né, que a gente quer ser amado, eu acho que o ego ferido, ele tem muito a ver com isso. Tá. O ego é uma noção de identidade, né, o eu. Às vezes tem muitos discursos que falam, né, a gente tem que combater o ego, tem que combater o ego. Não é assim, né? Não é, às vezes a gente demoniza ou coloca bonzinho, o malzinho, o bonzinho Rotula, e não existe um grande complexo ali no meio. O ego ele é muito importante para a gente se posicionar no mundo, para a gente saber o que a gente é. A gente está nesse corpinho de carne, né, individual. O ego ferido, ele não é uma coisa que precisa ser combatida, ele precisa receber amor. Porque o ego ferido é um pedido por alguma coisa que te feriu lá atrás, ou seja, na infância, ou seja, em alguma época da sua vida, né? E existe um pedido ali. Olha, aqui me dói, aqui eu estou frágil, aqui tem essa ferida aqui, né? E muitas vezes a gente não consegue olhar para os nossos próprios, as feridas do nosso próprio ego, porque é desconfortável, né, Emerson? A gente olhar e falar assim, olha, isso daqui me machuca, isso daqui é o meu ponto fraco, né? Essa questão do ponto fraco. Uma obra, um vídeo que fala muito sobre isso, sobre abraçar as suas sombras, da Debbie Ford, se eu não me engano. E eu acho que tem a ver com isso. Quando você sabe quais são as suas feridas, você consegue escolher com maior consciência. Tanto a forma de, ok, eu vou me colocar vulnerável aqui, quanto eu não vou. Porque você não precisa fazer a escolha de sempre estar vulnerável, mas escolha algumas vezes estar. Como fazer essa escolha com consciência, né? Que é a dica que você me pediu. Eu acho que é isso, é você estar consciente das suas dores, das suas fragilidades, para você saber até onde você consegue ir, porque a gente tem que se tratar com amor também, né? Então, em alguns momentos, eu, por exemplo, consigo identificar em alguns momentos, olha, aqui eu tô desconfortável para me colocar vulnerável, mas aqui eu consigo, eu dou uma forçadinha, eu consigo. Agora, em outras, eu vou falar assim, nossa, isso daqui me dói tanto que eu ainda não estou preparada, mas eu vou trabalhar nisso para estar. Mas, assim, essa consciência, ela vem desse trabalho de você olhar para si mesmo e ter uma conversa interna mesmo. Olha, isso daqui me incomoda. É até feio, eu nem gosto de admitir que isso me incomoda, mas vamos olhar para isso mesmo? Me incomoda. Ah, por quê, Dani? Eu faço essa conversa interna, é verdade. Por causa disso, disso, disso. Ah, então aqui, ó, você poderia se colocar vulnerável, mas você tá ainda, dói muito para você? Então vamos esperar uma próxima oportunidade para você. Vamos trabalhar isso, na próxima oportunidade a gente vai. A gente, né, se coloca. Então, tentando ser um pouco mais objetivo, eu acho que uma dica para se colocar vulnerável é cada vez mais conhecer os seus porquês, a sua essência e a sua dor. Perceber que não só você tem isso, mas o outro também tem isso, né? Porque o outro tem outras feridas, tem outros desafios e outros contextos. E quando você faz esse exercício de olhar para o outro, olhar para si e falar, olha, é isso, né? Vou me sentir desconfortável, me colocando vulnerável, mas consigo topar. E aí fazer essas escolhas de forma consciente. Eu acho que
vale a pena. É um exercício que você se surpreende, assim, cada vez mais, porque você começa a se alimentar e a se inspirar na coragem dos outros de serem vulneráveis. Uhum. Então, isso começa a ser tão maravilhoso que até me emociona, porque nessa minha jornada, é verdade, a gente estava falando de um amigo em comum, né, o Bruno, você começa a perceber e enxergar a luta dos outros. E você fala assim, nossa, tem tanta gente colocando o coração ali, porque vulnerabilidade é isso, né? Ó, apesar de eu ter esses meus medos, esses meus desafios, tô aqui, meu coração é esse, minha verdade é essa, e você coloca ali na vitrine. Você vê as pessoas fazendo isso e você fala, por que é que eu não posso também, né? E, por exemplo, eu vejo isso no teu projeto também, né? Quanto, às vezes, a gente começa algo achando que a gente vai resolver um problema, uma dor, né? Sim, Algo sim. que está faltando no mundo. E começam a acontecer outras coisas que a gente nem imaginava, né? Pessoas que começam a se inspirar, começam a fazer os seus próprios projetos. E pessoas que falam, olha que legal, eu vi esse vídeo do Awakening, eu vi essa palestra. E você começa a ver uma corrente de pessoas se permitindo brilhar a própria luz, né? Sem Então, dúvida. eu acho que quando você guarda isso para você, você fica com medo, você fala, não vou colocar vulnerável, né? Eu não vou falar minha verdade porque eu acho que não vai ser aceita, porque eu acho que vai ser complicado. Você está aguardando uma oportunidade de atingir e inspirar outras pessoas também. Não que esse seja o objetivo final, Uhum. mas eu acho que é uma consequência, uma corrente Sim. tão virtuosa que é uma pena se a gente deixar guardado pra gente, né? Eu acho que é isso. A dica para vulnerabilidade é estar disposto a brilhar essa luz, estar disposto a descobrir a sua própria luz, que muitas vezes a gente não sabe, estar disposto a descobrir a sombra, porque onde a gente ilumina, a gente também projeta a sombra, e ter essa coragem, dessa humildade de permitir. Permitir. Estou impactado. Não sabe o quanto é bom te ouvir. Eu gostaria que esse nosso papo aqui durasse muitas horas e muitas horas e muitas horas, porque o que você tem aí dentro, tanto da cabeça Mas quanto do coração, não é pouca coisa. Você abrilhantou essa nossa série especial da Awakening Talks Entrevistas, falando de vulnerabilidade. Quero te agradecer muito pela oportunidade que você deu para nós. Dizer que você, mais uma vez, dizer que você é uma pessoa espetacular e muito obrigado por compartilhar conosco esse seu conhecimento. Tenho certeza que o pessoal de casa se empolgou e está muito contente pelo que aprendeu e pelo que trocou hoje com você, Dani. E aí eu gostaria... eu que agradeço, Emerson. Foi, assim, sensacional. É um momento de se colocar vulnerável também, né? Sem dúvida. Estar falando. Você sabe que antes, quando eu recebi o seu convite, eu fiquei pensando, né? Quem sou eu para falar de vulnerabilidade, sabe? Às vezes tem muito dessa voz sabotadora, o ego ferido, né? Que você comentou. Sim, sim, a gente se subestima às vezes. É, Mas eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando, de coração, muito obrigada. Grande beijo para vocês e todo o meu carinho, o meu amor por esse projeto maravilhoso. Obrigado mais uma Tenho vez a certeza você. que coisa. Obrigado mais uma vez a você por quem acompanhou a gente e até o próximo encontro. Um abraço. Beijo.